Olá, bom dia. Estamos aqui em mais um café literário promovido pela Editora Moderna em comemoração aos seus 50 anos. Hoje a gente vai conversar sobre o tema Filosofia para Crianças, o direito e a liberdade de perguntar. Bom, atualmente nós temos sentido com maior dificuldade, com maior intensidade, na verdade, que nós vivemos em um mundo em constante transformação. A cada dia nós somos invadidos por novas tecnologias e muitas delas a gente nem conhece a origem, né? Lidamos diariamente com equipamentos modernos e a gente muitas vezes não consegue nem pensar como era a nossa vida sem eles. Nós podemos hoje nos conectar com qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta. Nós sofremos com a fome na Somália, assinamos petições para salvar as baleias do Ártico, tudo via internet. Mas muitas vezes nós não somos capazes de nos sensibilizarmos com os problemas dos nossos familiares, do nosso bairro, da nossa comunidade. E muito embora todas essas máquinas e a tecnologia tenham nos dado essa sensação de controle, né, e parecem oferecer respostas às questões mais importantes, algumas das perguntas mais fundamentais da humanidade ainda continuam sem resposta. Quem somos nós? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Qual o nosso papel no mundo? Hoje a nossa conversa será povoada de interrogações e para nos deixar com ainda mais perguntas, eu tenho dois convidados especiais aqui com a gente. A Flávia Reis. Flávia, bom dia. Bom dia. A Flávia faz doutorado na área de literatura infantil e juvenil na Universidade de São Paulo, é mestre em estudos comparados de literatura de língua portuguesa pela USP, é escritora de diversos livros para crianças e jovens, entre eles Os Perguntadores da Garrafa, pela Editora Moderna. Participou do curso de Filosofia para Crianças e Educação para o Pensar, do Instituto de Filosofia para Crianças, o IFEP. E aqui também o Samir Tomás. Bom dia, Samir. Bom dia. O Samir é jornalista formado pela Faculdade Casper Libero, em São Paulo, com especialização em globalização e cultura pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP. Autor de ficção e não ficção e editor, é também produtor de conteúdos didáticos de filosofia e sociologia. O tema de hoje é filosofia para crianças, né? Eu já disse, o direito e a liberdade de pensar. E aí, para começar a nossa conversa, eu queria pedir para vocês que fizessem uma definição, que nos dessem a definição de filosofia. O que é filosofia para cada um de vocês? Flávia? Que filosofia? Filosofia é assim, se eu tiver que pensar numa única palavra, eu acho que a palavra é tudo. Porque para mim está em tudo. Para mim o pensar e o questionar vem sempre desde cedo e para mim está em tudo. Então eu definiria com essa única palavra. Essa pergunta é a pergunta mais filosófica que existe, né? Porque a filosofia é eminentemente interrogar, perguntar, né? E se você perguntar para 100 filósofos, cada um vai dar uma definição. Aliás, todos arriscaram dar uma definição da filosofia, né? Mas ninguém pode falar filosofia é isso ou é aquilo. Né? Então, assim, eu ficaria na minha também. como esses 100 filósofos, eu também não arriscaria uma definição. Né? A filosofia é interrogação. Para dar uma definição, é perguntar. É perguntar. É como a Marilena Chauí fala. Filosofar é aprender a fazer a pergunta direito. E aí tem uma contradição na escola, né? Porque na escola, geralmente, e no senso comum também, existe o senso comum de que filosofia é uma coisa que te dá respostas para tudo. E, na verdade, é o contrário. Né? Ela vai te plantar dúvidas na sua cabeça. Né? Então, eu fico com a interrogação. Filosofia é o eterno questionamento do mundo. Question. Engraçado que no livro dos Perguntadores da Garrafa, né, eu começo o livro com uma grande interrogação, assim, enorme. A primeira página do livro é uma grande interrogação. Né, e a gente fala que filosofia, na verdade, é um livro de perguntonas, né? São grandes perguntas, né? Da ordem do tempo, da ordem do sonho, da ordem da gravidade, da ordem do universo. Né? E também isso num aspecto macro. Agora, no mínimo, assim, a gente aqui, agora nós estamos conversando, lógico que isso vem de encontro ao tema, mas se a gente quiser, a gente começa a fazer perguntas e começa a filosofar.
né? E o livro da Flávia, ele tem um título assim maravilhoso, porque ele tem a palavra pergunta, né? Os perguntadores da garrafa, que está no caminho certo, é pergunta mesmo, né? Então, acho que é isso. Acho que o Samir falou sobre essa questão da questão, né? Qual é o X? Qual é o X da questão? Na verdade, filosofia é a questão, é a grande questão. Sim. E agora, para quem está nos assistindo, eu esqueci de dizer desde o início da transmissão que pode mandar perguntas, comentários sobre o tema. Se tiver dúvidas, na medida do possível, a gente vai tentar contemplar aqui durante a nossa conversa. A Flávia citou o livro dos Perguntadores da Garrafa, o Samir chamou a atenção para o título, e eu queria chamar a atenção para uma questão em relação ao livro, que os personagens são crianças, né? Sim. E é comum a gente dizer que as crianças são filósofas por natureza, né? Que elas estão habituadas a perguntar, curiosas, são curiosas diante da vida. E, no entanto, como é que os pais, os educadores, poderiam fazer para que essa condição, que é tão espontânea e tão natural das crianças nos primeiros anos de vida, ela não seja tolhida, né, e não deixe eles com uma visão mais limitada, mais restrita da experiência humana, e sem que eles percam essa capacidade de perguntar, de se interrogar sobre o mundo, enfim, sobre tudo, como é comum aos muito pequenos. Então, como é que a gente poderia pensar, e aí é uma pergunta para vocês, como é que os pais em casa e os educadores na escola poderiam contribuir para que houvesse um ambiente filosófico que deixasse as crianças perguntadeiras ou perguntadoras. Né? Eu estou lembrando agora do livro do Samir, acho que é a História do Dia a Dia, que tem aquela menina que pergunta para o pai por que a lua não cai, por que a lua está presa, pergunta se a lua está presa, né? Isso, por que a lua não cai do céu? E o pai fala assim, não adianta te explicar porque eu não vou você não vai entender. Olha aí, o pai falando, né? E a menininha super filosófica. E a menininha, mas como assim, pai? Mas me explica, eu quero tentar entender. Ele falou, não vou explicar. Você não tem idade para entender isso. Então, a sua pergunta, me lembrou agora desse conto do Samir, que é desse livro das histórias do dia a dia, é justamente isso. O pai e a mãe tentar ficar abertos para as perguntas e não encarar com um jeito desqualificando, né? Não adianta, ou achar que não vai entender, né? Então, ali, acho que aí começa uma iniciação da postura do filosofar, né? Você está aberto e está com o pensamento aberto para justamente receber grandes perguntas e perguntas de difícil de respostas, talvez, né? Então, não sei que você pode falar melhor do seu conto sobre isso. Eu acho esse tema assim de como os pais podem criar um ambiente filosófico em casa, assim, eu tenho uma resposta, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para também não cair no dogmatismo de achar que a nossa visão de mundo é a correta. Por exemplo, existe uma diferença de filosofia e religião. Então, por exemplo, quem segue uma religião normalmente vai passar, porque a gente passa para os filhos, mesmo sem querer, a gente passa para os filhos nossos valores, né? Então, tomar cuidado para não achar assim que essa é uma receita, você tem que fazer assim, né? A minha receita, assim, até porque eu sou pai, nós criamos um ambiente aberto de diálogo, né? Eu acho que a palavra certa é essa, diálogo, em casa, né? Então, isso direcionou a minha filha para que ela tivesse uma cabeça aberta e tivesse aberta para o mundo, né? E isso envolve não ter preconceitos, ter tolerância com os outros, né? Agora, você também não sei se a gente pode chegar e falar numa família que é pautada pela religião, você está errado, tal, né? É uma questão delicada, né? A minha, não vou dizer receita, mas a forma como eu criei a minha filha tem a ver com isso, ouvindo músicas que ela vai levar ao questionamento, né? Livros, principalmente. Livro é a base de tudo, né? Então, eu acho que a minha maneira foi essa, né? Mas eu não me arriscaria a dizer assim, existe uma receita pronta para você. O importante é assim, você fazer daquela pessoa uma pessoa ética, né? Aquela criança aquele bichinho que nasceu na sua casa, você fazer daquela pessoa uma pessoa ética, né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu fiquei pensando aqui no que vocês estão dizendo e como... Acho que para nós, educadores, eu posso dizer, porque estou nesse lugar também de educadora, e como mãe, lidar com as perguntas, existe uma cultura de que os pais, né, deveriam ter as respostas sobre tudo, ou que os educadores também. Então, se as crianças fazem, é muito comum informação de professores,
os professores dizerem assim, o que eu faço quando as crianças fazem uma pergunta e eu não sei a resposta? Como se o educador tivesse a obrigação de ter todas as respostas sobre tudo, né? Tem até um poema do Arnaldo Antunes que termina dizendo assim, crianças fazem perguntas sobre tudo, mas nem todas as respostas cabem no adulto, né? E aí quando você trouxe o exemplo da Lua, de porque a Lua está presa, né, no céu, às vezes o adulto, essa questão de dizer, ele não vai entender, ou então é muito difícil, né? A preocupação em dar uma resposta, às vezes, ela acaba matando a pergunta, porque nem sempre a pergunta exige uma resposta científica. Exatamente. Né? Assim, ou daí, enfim, a gente até no último café, quem não assistiu, a gente falou sobre a poesia, né? E aí aliás, foi um café bastante poético. E aí foi curioso a gente colocar isso, porque a Lua está presa no céu, né? Essa é uma questão, você pode dar uma explicação científica, falar sobre a gravidade, enfim, mas você também pode perguntar, por que você acha que a Lua está presa no céu, né? O que você imagina que faz ela ficar pendurada lá em cima? E a gente pode surpreender com essas respostas, né? Eu acho que, às vezes, a ansiedade dos adultos, nossa, né? Eu coloco minha também, porque tanto no papel de mãe como no papel de educadora, muitas vezes eu me vejo na pressão de ter uma resposta, ou de, né, nossa, então como eu respondo isso? Dependendo da pergunta, se é uma pergunta difícil, o professor ou mesmo o pai falando, nossa, como eu respondo isso? Então, pensando aqui em vocês, é mais importante aprender a perguntar do que a responder? Como é que vocês veem isso? Eu acho que a pergunta, bom, a filosofia, uma das grandes intenções é ajudar e auxiliar as crianças e jovens a formar uma organização do pensamento, a fazer uma tradução com as suas próprias palavras de aquilo que acabou de ler ou que vai interpretar, né, uma tradução. Então, assim, e ajudar o pensamento crítico, auxiliar no pensamento crítico, de como criar critérios que organizam o pensamento, que façam e que facilitem, né, a compreensão, né, de determinados assuntos ou coisas, né? Na verdade, por isso que a filosofia é importante nesse aspecto, porque ela ajuda justamente nisso, a afiar a pessoa, né, afiar o pensamento para certas situações, seja lá do dia a dia, ou seja lá ou técnicas ou científicas, ou, né? E ajuda justamente isso, assim, a enxergar como se fosse com mais transparência as coisas, no modo geral, né? Então, por isso que ela é importante, até desde cedo, porque você ajuda a criança ou o adolescente a formar uma espécie de sensibilidade e para justamente questionar e saber e aprender não só a buscar respostas, a pesquisar, mas a fazer as próprias perguntas. Isso ajuda a organização do pensamento. Então, se eu começar a falar aqui, eu começo a filosofar. Estamos filosofando, né? A gente começa a filosofar. Então, assim, eu acho que é por isso que é importante desde o começo, desde a pré-escola, eu não sei de que maneira, e acho que nem todos estão preparados, todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças, o nome é um nome que até intimida, talvez, né? Mas se for pensado, se for olhado nessa forma, como uma forma mais sensível, como uma forma de auxílio para ajudar a viver, né? Para ajudar a viver, né? A conhecer de uma forma mais, me ajuda uma palavra, uma forma mais plena, uma forma mais até simples, né? Porque às vezes as pessoas ficam mirabolando e aí na verdade é uma resposta bem simples. E essa resposta, se tratando de um país como o Brasil, por exemplo, que é um país muito diversificado, né? Você tem centros de excelência aqui em São Paulo. E aí você vai no interior, você vê lugares onde que as crianças elas vivem num ambiente em que é tudo avesso ao pensamento, né? A única coisa, não existe diálogo, existe, aliás, muita violência e tal, né? Então a gente tem que, esse é um desafio, né? Uma vez eu editei a Marilena Chauí por algum tempo,
E tinha um livro dela, O Convite à Filosofia, que não tinha perguntas no final. Então a gente tinha que transformar, trazer ele mais para o didático e criar as perguntas no final. E ela deu uma resposta, assim, ela falou, olha, não vou fazer isso, a gente acabou fazendo no editorial, né? Não vou fazer isso porque o professor de filosofia, uma vez que ele é formado em filosofia, ele tem que ter tudo na cabeça, né? Eu meio que discordei, porque não tem como você comparar um professor de filosofia de São Paulo com um professor que já não é lá grande coisa a formação, né? Mas tudo bem, você tem a USP, você tem a PUC, aí você pega um professor formado em uma região em que o ensino não é muito bom, né? Não tem como você padronizar e falar, o professor tem que ter tudo na cabeça, né? Então essa questão é um pouco complexa, né? E pensando, a Flávia trouxe a questão da pré-escola, tal. Tem uma pergunta aqui que você trouxe da filosofia, apareceu um bicho de 7 cabeças, né? Teve uma matéria que foi publicada no jornal A Gazeta do Povo em abril desse ano, e que a matéria dizia que em alguns países desenvolvidos, né, as crianças têm filosofia desde o ensino fundamental. Inclusive a matéria cita, né, um programa Philosophy for Children, né, que foi desenvolvido lá na Inglaterra, que vem sendo desenvolvido, e que esse programa melhora o desempenho das crianças, o que foi observado ao longo do tempo, já existe já há bastante tempo esse programa, desde os anos 70, que o ensino da filosofia, no ensino fundamental, possibilita que as crianças tenham um desempenho melhor também em outras áreas do conhecimento. E esse programa, que é do Matteo Lippmann, já foi usado em mais de 60 países. Inclusive, em alguns desses países, como a França, as crianças têm filosofia desde a educação infantil. Sim. Para muitos educadores pode soar estranho, crianças de educação infantil filosofando, né? Ou ensinar filosofia para os tão pequenos. De acordo com a experiência de vocês, como é que isso seria possível? É possível filosofar ou ensinar filosofia, né? Porque acho que filosofar a gente já acabou, de certa maneira, afirmando aqui que é. Mas ensinar filosofia, como é que se ensina a filosofia para crianças pequenas? E aí, só para eu organizar também um pouco melhor a pergunta para quem está assistindo a gente, é que existe um senso comum de que o ensino da filosofia passa pela história dos filósofos, né, enfim, pelas grandes perguntas que eles fizeram, pelas definições que eles têm de homem, né, de vida em sociedade ou de ética, e etc. Né? E aí que fica parecendo um conteúdo bastante complexo. Como é que isso poderia ser ensinado para as crianças muito pequenas? O que você acha? Eu acho muito difícil ensinar filosofia para criança, justamente porque as crianças são filósofas. Né? As crianças são como os pré-socráticos, elas se espantavam, se admiravam com tudo. Elas são, né? Então, você não pode, é a mesma coisa que acontece com a literatura, né? Você não pode pegar e começar a falar de jargões filosóficos para a criança, que você vai fazer com que essa criança odeie a filosofia pro resto da vida. Como se fosse uma iniciação de uma mesmo doutrina. A literatura. Se você obrigá-la a ler um livro que ela não tem ainda aquela vivência cognitiva para entender aquilo, ela vai odiar a literatura pro resto da vida. Né? Então, o que eu fiz nos livros, que eu procurei fazer nos livros, um que é para criança, outro para adolescente, é assim, pegar aqueles temas que são próximos do universo imediato da criança. Né? Então, é felicidade, amizade, o que é permanente no mundo, o que muda, por que as coisas mudam. Isso tem a ver, as crianças observam, elas fazem pergunta, por que de um animal nasce outro animalzinho, sabe? São coisas assim que é muito tranquilo para trabalhar. Você vai complementar aquilo que ela já faz, que é filosofar. A criança filosofa o tempo inteiro, né? Depois, talvez, ela vai deixando um pouquinho de filosofar à medida que cresce. Né? Na pré-escola, eu acho que é como o Sami falou, de uma maneira lúdica, de uma maneira talvez até indireta, né? E aí eu acho que talvez no Fundamental 2 isso já possa ser mais corporificado. Sim. Você vai conceituando aos pouquinhos. Portanto, que aqui essa classe é democrática, nós temos que votar um representante de classe, então vamos fazer a votação. Isso já é uma iniciação filosófica. E aí, dessa questão, nós temos que eleger um representante de classe. Então, vamos saber o que é democracia, né? Quem falava disso? Aí sim você começa a engendrar informações
que são quando é criança, acho que você da ordem da disciplina. Plantar aquele embriãozinho da dúvida, né? Para ela pensar por si mesma, né? Criar um ambiente favorável, né? Eu fico Sim, pensando sim. naquele trabalho, eu não vou lembrar o nome das autoras, mas que elas têm um livro chamado A Ética na Sala de Aula, são 2 autoras, é da Arte Média esse livro. E ela fala da criação de um ambiente sociomoral construtivista, elas vão retomar o Piaget, falar da moral autônoma, heterônoma, e de como é que você pode desenvolver isso com as crianças. Nesse livro elas falam desde a educação infantil. E aí é curioso, porque elas trazem muito sobre a organização da sala, a dinâmica, a mediação de conflito, como é que o professor desenvolve uma escuta ativa, atenciosa, e como isso sim, ensinar filosofia. Exatamente. E então, a ética é um campo assim maravilhoso para se trabalhar com as crianças, porque elas lidam. É uma coisa as coisas do bullying, esses assuntos tão proeminentes assim, da atualidade, de hoje, do contemporâneo, eles, na verdade, pode ser levado, né, os assuntos para a sala de aula, justamente para aprender filosofia, né? Mas assim, é uma coisa que é curiosa, né? No meu caso, eu tenho formação em literatura, em direito, enfim, eu estudei filosofia indiretamente, na aula de filosofia no direito, depois em literatura a gente tem sempre alguns pensadores filosóficos que vão ajudar a auxiliar alguns pensamentos de teoria e crítica literária, né? Mas a minha iniciação em filosofia de estudar filosofia foi escrevendo Os Perguntadores da Garrafa. Então, a narrativa literária, que é a que eu, lógico, gosto e tenho pleno domínio da escrita, e aí eu queria realmente aprender filosofia. E eu aprendi, no meu caso, né, cada um vai ter sua experiência, pode contar até o seu relato, mas no meu caso, eu aprendi filosofia escrevendo, né? E de uma forma assim que eu fui descobrindo, aí eu trouxe personagens mitológicos, trouxe quais são os filósofos que eu gostaria de lidar e onde que eu vou colocar esses filósofos, enfim, fazendo uma grande brincadeira. Então, assim, eu estou pensando no professor agora, né? Como é que o professor pode atuar, né? Porque o professor também, às vezes não tendo o professor de ensino fundamental, às vezes não é formado em filosofia. Muito provavelmente tem a pedagogia ou tenha algum outro curso ligado ao que está ministrando, mas assim, às vezes não é. E ele pode se inteirar, ele pode ir atrás, como eu fiz, né, de tentar. Eu fui fazer um curso, eu fui querer saber o que estavam falando. Então, assim, está muito na mão do professor, na maneira como ele vai articular, né, na maneira como ele vai conduzir. Então, se ele não tiver perdido aquela potência que a gente tem na infância de abrir os caminhos com as perguntas, e ele for também um curioso, porque o filósofo é um curioso, ele quer saber das coisas. Então, se ele tiver esse coração filosófico, ele vai ser um excelente professor, ele consegue ensinar filosofia para a criança, né? Então, eu acho que se ele for realmente interessado e for atrás, ele consegue fazer 1000 maravilhas, né, com a matéria. E né? evitar aquela postura, né, do professor que sabe, do aluno que... Né, essa coisa da autoridade, sabe? Deixar um pouco a coisa aberta justamente para pergunta, para dar autonomia para o aluno. Né? E acho que me fez retomar... Tem uma pergunta que eu quero fazer aqui sobre o professor, mas eu lembrei de 2 situações da minha experiência como professora, né? Uma delas é que eu tive, durante um tempo, eu dei aula numa escola, e aí acontecia um ano que a escola fez uma experiência de pegar todas as crianças de uma turma, e elas passaram para outra série, todas juntas. Até então não era assim, porque era uma escola grande, então tinha muitas turmas, e se você misturava as turmas, e aí se decidiu fazer essa mudança, fazer um teste. E eu peguei uma sala na época, 3ª série, né? Hoje seria o 4º ano. E tinha, lógico, já tinha uma série, quando eu fiz uma dinâmica para eles se apresentarem, assim, eles já se apresentaram me passando o currículo, né, de tudo que tinha acontecido no ano anterior. Cada um já tinha um lugar definido nesse grupo, que já era um grupo constituído. Já estavam formados os papéis. Sobre a organização, a orientação, a mediação de outra pessoa, mas já era um grupo. E aí eu me lembro muito que tinha um aluno, depois de adulto já, um dia ele me ligou e falou assim, professora, aqui é seu aluno mais... Ele disse que mais te deu trabalho, né? E mal sabia ele que não foi o que mais me deu trabalho, mas foi um dos que mais me ensinou. Mas ele era uma criança que chamava muito a atenção, enfim, que estava sempre causando na sala da linguagem de hoje.
E aí, um dia ele faltou, e a escola servia lanche para as crianças, então tinha uma caixa de lanche, e a caixa de lanche caiu. E aí, quando eu fui perguntar quem tinha derrubado a caixa de lanche, as crianças falaram que tinha sido ele. Então, é uma sala que tinha 42 alunos, então ele tinha sido responsável por aquilo. E aí, a gente foi para o lanche, quando voltou, eu retomei essa conversa. Eu falei, olha, aconteceu uma situação aqui curiosa, porque a caixa de lanche caiu, e quando eu perguntei quem derrubou, as pessoas disseram que foi tal pessoa, e ele não estava aqui. E, mas é porque ele disse, desculpa, o menino que disse, é porque ele sempre faz as coisas erradas, e etc e tal. Eu falei, mas se fosse vocês, numa situação como essa, vocês não estão aqui, e as pessoas disseram que vocês fizeram uma coisa, não tá certo, enfim, fizemos uma longa conversa. No dia seguinte, eu chamei o aluno fora da sala e contei para ele o que tinha acontecido. Eu falei, olha, ontem aconteceu a situação na sala, e as pessoas disseram que foi você. Por que você acha que isso aconteceu? E aí ele falou, porque eu sempre faço coisa errada, tal. Você queria conversar com a sala sobre isso? Ele falou, eu queria. E foi muito interessante ele ter esse espaço de falar na sala. Então, ele falou que ele tinha ficado chateado, ele sabia que ele não se comportava muito bem, mas que era ruim, as coisas que estavam sendo ruins serem atribuídas a ele. A sala percebeu que não era só ele o problema, enfim. E a gente fez uma longa conversa sobre essa situação específica. Então, o que eu estou trazendo esse exemplo, na época, a questão da filosofia para crianças era uma questão, para mim, muito forte, especialmente também em criar esse ambiente na sala de aula onde a gente pudesse conversar. E aí, o quanto isso pode ser uma experiência para se discutir ética, relacionamento em comunidade, etc. Uma situação pontual na sala. Sem julgamento, sem dizer, olha, mas abrir espaço para que eles possam falar, e etc. E esse professor, que aí é a pergunta, fiz toda essa volta para fazer a pergunta, que é o seguinte, quando você trabalha com filosofia na sala de aula, ou seja, quando você dá aula de filosofia para as crianças pequenas, mas quando você faz o ensino desse pensar filosófico desde cedo, você vai formar crianças que são mais questionadoras, que vão perguntar. Sim. E como é que o professor lida com isso? Porque, de um modo geral, por exemplo, vai se fazer as regras de sala de aula. Todo começo de ano, vamos fazer as regras de sala de aula. Né? As regras são sempre as mesmas. Não correr, não gritar, não bater no amigo, chover no molhado. Né? Muitas vezes, essas regras que estão ali, elas não fazem o menor sentido para as crianças. Elas estão dizendo que elas acham que o professor espera que elas digam. Né? Como é que o professor pode ser um professor que favoreça isso? E aí eu estou dizendo em qualquer segmento, não para os pequenos. Né? Porque, em tese, da forma como vocês estão me trazendo aqui, o ensino de filosofia na sala de aula pode ser feito por professor de qualquer área, esse ambiente filosófico, não necessariamente professor de filosofia. Né? O que você acha? Eu acho que você citou um caso aí que a ética é o assunto, né? A ética é o mais fácil, porque o tempo todo está lidando com a ética, né? Ainda mais em escola, né? A questão do bullying, essa questão, por exemplo, que você trouxe aí, né? Eu acho que a filosofia, ela está em tudo, na verdade, né? Você pode trazer não só questões éticas, como questões sobre a verdade, por exemplo. O que é a verdade? Né? Nós estamos na época da pós-verdade, por exemplo. Né? O que é a verdade? O que é essa tal da pós-verdade? Né? Você pode trazer muitos temas. A minha experiência com os livros foi assim, eu escrevi as histórias e depois fui extrair das histórias o que tinha de filosófico. É a coisa mais simples do mundo, porque está em tudo. Né? E eu acho que em sala de aula, você falou certo, não precisa necessariamente ser um professor de filosofia. Basta, claro, ter um bom repertório de leitura, ter interesse pela filosofia, né? E querer fazer uma coisa legal, fazer por exemplo, um bate-papo, só que tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala que a filosofia está em tudo, isso não significa que a filosofia... Você não pode fazer uma abordagem simplista. Né? Uma coisa é uma coisa simplista, você patinar ali no senso comum. Outra coisa é você acender aquela faísquinha da dúvida, né? Você fazer ele deslocar o olhar, né? Fala, putz, mas isso aqui, por que isso aqui sempre foi assim ou eu posso ver de outra maneira? Ou poderia ser de outra maneira, por exemplo, um caso, né? As crianças, elas nascem com o mundo dado, né? O mundo já está dado, mas... Você pode acender esse lampejo da dúvida e falar, puxa, mas será que vai ser sempre assim? Foi sempre assim? Pode ser de outra maneira? Né? Então, são apenas exemplos assim, de abordagens que você pode trabalhar em sala de aula. E que favoreça também. Eu lembrei agora que eu estava conversando com o Samir ali nos bastidores,
E a gente está falando da série Merli, né, daquele professor catalão lá de Barcelona, que assume uma sala de aula de ensino médio, e cada episódio ele tem uma problemática, e essa problemática ele traz um filósofo ou outro e faz uma abordagem dentro da história, né? É uma forma muito interessante até para os professores se inspirarem, porque é uma série inspiradora. Por que eu estou falando isso? Porque o que o Samir falou eu endosso. Eu acho que eu lembrei agora do Sócrates, né? Que Sócrates andava pelas ruas de Atenas e todo mundo, e ele falava assim: você é um mosquito, né? Ele achava, eu sou um mosquito, né? O mosquito é aquele que pica todos, né? Que pica todos com aquela coisinha da dúvida, né? Então, na verdade, o que ele falou da faísca é exatamente isso, né? Você aguçar o pensamento, e aquilo te instiga a pensar e a querer questionar e a duvidar e talvez até a criticar, porque também é a crítica, né, que a gente tenta desenvolver, né, para que a gente não tenha uma sociedade tão passiva, que seja tão modulada dentro de uma caixinha e você não saia dali, né? Na verdade, a filosofia ajuda a olhar para fora da caixinha, ajuda Exatamente. até a tirar você de certas prisões, de certas convenções, não sei, depende da situação, lógico, né? Não estou aqui, a gente está falando num patamar mais macro, então, assim, eu acho que é nesse sentido, é você se sentir instigado a querer saber mais e a desenvolver pensamentos a respeito, que pode ser negativos, pode ser positivos, seja lá quais forem as respostas. Às vezes nem tem respostas. Que remete à Caverna do Platão, né? A Caverna do Platão é um texto que deveria ser estudado assim desde a mais tenra idade. Né? Porque é justamente a questão da dúvida, você tem aquela dúvida, aquela ruptura, né? Putz, mas não foi sempre assim, pode ser de outra maneira, né? E para o professor, essa história. E pouca gente conhece. Vamos deixar a classe no escuro, vamos fazer com uma lanterna sombra, vamos, sabe, tem tanta forma lúdica. Quando você está no cinema, aquilo lá é uma caverna, sabe? Não sei. É justamente pegar essas histórias que nós temos, e várias, Tales de Mileto, da questão da água, né, as curiosidades, Galileu Galilei, enfim, vai pensando. Sim, aí algumas... tem infinitas possibilidades. Tem muitas, né? Muitas. E para o ensino médio, eu não sei, quem que você pensa num filósofo que seria legal, atual? Eu não sei, a gente poderia pensar no Bauman, que fala da modernidade líquida, né? Ou do Agamben, que fala da experiência, né, de quebrar a experiência e tentar destruir a destruição da experiência para viver uma história, né? Assim, então tem muitos recursos, é só querer, é só ir atrás, né? E justamente talvez, às vezes o professor nem tem essa condição de fazer sozinho, ele pode pedir ajuda dos alunos para fazer as pesquisas. Gente, o que aconteceu aqui? Resume em uma palavra. Sim. Não sei, confissão, não sei, estou falando... E agora vão atrás, vejam quem falou disso, ou, não sei, trazer, sabe, na verdade, assuntos. Envolve a criatividade, né? Se você conhece o assunto minimamente, você pode trabalhar de uma maneira criativa. Eu vou citar o exemplo aqui, por exemplo, do historiador Nicolau Shevchenko. Que ele sentava na sala de aula, ele começava a falar, sei lá, do lanche que você trouxe, e a partir dali ele fazia toda a explanação dele, e era maravilhoso. Ele tem um livro chamado No Loop da Montanha-Russa. Ele usa a montanha-russa para definir o nosso tempo, que a gente vive numa montanha-russa vertiginosa. Né? Então, eu acho que o professor, o ideal seria que ele chegasse na sala de aula sem livro, sem nada, e começasse a falar, como os gregos faziam, né? Como Aristóteles fazia lá. Né? O ideal seria isso. Eu acho que é isso que a Marilena Chauí falou. Não, se o professor é formado em filosofia, ele tem que saber tudo. Eu concordo com ela, mas, assim, diante da realidade, a realidade não é essa. Né? Na verdade, o livro didático, por exemplo, ele funciona como um apoio. O professor geralmente ele prefere trabalhar a filosofia cronologicamente. Né? Começou com esse, depois veio esse, depois veio esse. Mas não seria mais temático, seria uma coisa mais livre, que é e aí traria, baseado nos assuntos, aí sim trazem os filósofos que falaram a respeito, que desenvolveram a respeito. Exatamente. Eu acho que... Agora, é curioso isso que vocês estão dizendo aqui desse professor, você citou o exemplo do Merli, né?
A minha mãe é filósofa, né? Minha mãe é teóloga e filósofa. E aí a gente assistiu o Merli e foi curioso depois conversar sobre a série, porque a aula que ele dá, ele dá uma aula, quando ele vai expor sobre o filósofo, ele faz uma aula expositiva. Ele põe um conceito, ele fala quem é a pessoa e tal. Sim. O que me chama a atenção bastante no roteiro, e aí acho que vem uma pergunta agora sobre isso, que o cinema tem muito disso, o audiovisual. O que me chama a atenção no roteiro é que a trama do Merli, o que acontecia em cada episódio, tinha muita relação com o conceito filosófico que ele estava discutindo. Os alunos estavam experimentando aquilo em situações do cotidiano. Sim. E aí, pensando nisso, o cinema, os filmes, eles são um bom recurso para se trabalhar com filosofia? Estávamos conversando disso. A gente tava, música e a gente cinema. Lá nos bastidores, a gente estava lendo aquela música do Legião Urbana, do Eu Era um Lobisomem Juvenil, que, na verdade, a letra do Renato Russo é uma letra totalmente de cabo a rabo filosófica, sobre razão, sobre o conhecimento, né? Se eu souber todas as músicas do mundo, ainda que eu saiba todas as canções, eu sou um bicho do mato, né? Então a gente estava falando disso, assim, desses recursos que são maravilhosos, né? E os adolescentes gostam, as crianças gostam, né? Você pega uma música do Arnaldo Antunes, são filosóficas, né? Eu acho que teria dificuldade de falar qual música não é filosófica. Eu teria mais as canções brasileiras, né? Sim, a MPB, sim, é muito rica. Porque são feitas para pensar mesmo, né? E aí basta você sentir essa fagulha, porque é um chamado. A filosofia é uma espécie... Você sente uma espécie de chamado. Você pode não dar uma resposta na hora, mas aquilo vai ficar fazendo um barulhinho na sua cabeça e depois você vai questionar. Mesmo que seja com você mesmo. Não precisa nem dialogar, nem verbalizar isso. De bate-pronto, vocês têm algum filme, vocês citaram agora a canção do Legião Urbana, o Lobisomem Juvenil? Eu Era o Lobisomem. E filme? Tem alguma dica de um filme interessante? Eu sei que vão ser vários, né? Mas é difícil agora aqui. Um filme. Filosófico. Ai. Bom, eu vou citar um que eu adoro, que é o Sociedade dos Poetas Mortos. Né? Que eu acho assim, muito filosófico. Porque fala da questão do carpe diem, né? Aquela cena em que ele olha, traz a turma ali e mostra a foto dos alunos de outras, que já morreram, inclusive, que é uma escola tradicional lá da Inglaterra, né? E ele fala, olhem esses aqui, eles eram tão vivos como você, eram tão jovens como você e tal. Né? Hoje eles são pó, sabe? Então ele fala a questão eminentemente filosófica é a morte, né? Então a filosofia, ela fala para você, você está aqui, você tem que entender. Qual que é a frase que eu acho que foi o Montaigne que falou? Que filosofar é aprender a morrer. Aprender a não morrer, conviver saber que você vai morrer um dia e que a vida... Então, para você viver o melhor possível, né? Que é o carpe diem, viva o hoje, viva o dia de hoje, da melhor maneira, né? O que vale é o presente. O passado você não pode mudar, o futuro você não sabe. Viva o hoje, né? Então, eu citaria o Sociedade dos Poetas Mortos. Denise, cita você um. Eu lembrei de um. Até que curioso, eu coloquei uma postagem sobre ele no Face hoje, que chama Educators. Eu não sei se vocês já assistiram. ouvi falar. Alemão? É, o alemão, né? O mote do filme são alguns jovens que eles invadem as casas de pessoas em condomínios de luxo. Eles não roubam nada, mas eles bagunçam tudo, né? E eles escrevem assim, seus dias estão acabando, alguma coisa desse tipo. Até que um dia eles invadem uma casa e tem uma pessoa lá. E eles acabam tendo que sequestrar essa pessoa, enfim, levam ela para um lugar afastado. E, para mim, uma das cenas mais interessantes do filme é a conversa que eles têm com essa pessoa depois que eles estão um tempo com ela. Porque, imagina, é um homem super rico, né, que eles, na visão deles, as pessoas ricas têm tudo, etc. E aí, por isso, o que eles fazem é só mostrar, você acha que você está seguro, mas não é verdade, né? A gente está aqui para mostrar para você que isso tudo que você tem pode acabar. E os meninos, eles têm muito claro qual é a intenção daquilo que eles fazem. E quando eles vão conversar com esse homem, o diálogo é maravilhoso para mim, assim, porque esse homem traz uma outra perspectiva sobre o que eles fizeram e sobre o estilo de vida dele, enfim, sobre um contraponto que leva a gente a pensar em muitas coisas, né? Eu confesso que, a princípio, quando eu vi o filme, eu adorei o que os meninos estavam fazendo, né? Falei, legal, né? Vi o filme, ainda era bastante jovem, achei isso mesmo. Depois, quando eles têm essa conversa com esse homem, que aí você tem um outro ponto de vista, e aí...
traz muita coisa para Sim. pensar, colocando como filme eu assim, já que vocês estão falando de filme, eu levanto sempre a bandeira da literatura. Você não podia deixar de falar o seu. Vou citar a Metamorfose de Kafka, não sei por que razão, que o garoto dentro do quarto se transformando numa barata, né? E a família do lado de fora vendo tudo aquilo que está acontecendo e aquela transformação, aquela metamorfose acontecendo ali no quarto ao lado, fechado, né, do adolescente. Então, olha, para mim é mais filosófico impossível, né? Sempre esses que têm essa construção do eu, de se olhar e de tentar se autoconhecer, né? Para mim esses que tratam desse autoconhecimento é uma grande iniciação à filosofia. E tem muitos, né? Muitos filmes e música. Eu lembrei de um filme, mas eu não lembro o tema. Talvez alguém aqui saiba. Mas é aquele que a Terra vai receber um grande satélite que vai cair na Terra e vai destruir a Terra toda. E eles ficam esperando chegar. Como é que chama? Alguém lembra? Nossa, me fugiu. Eu assisti esse filme, é maravilhoso. Eu acho que eles, na verdade, sabem que vão morrer. Não. Melancolia. Eles sabem que vão morrer. Eles estão preparados, eles sabem que não tem saída, não tem escapatória. Chega numa situação limite. Chegam na situação limite, qual é a reação de cada um? Cada um reage de uma maneira completamente diferente. Então tem aquele que é o seguro, que não, tá tudo bem, vai dar conta, é o primeiro a se matar. Tem a forma de que maneira você quer acabar, né? De como você quer finalizar. E, enfim, é uma cena linda, aquela cena do final. Que o satélite vem se aproximando. Se aproxima. Né? Não é Lindo. satélite, eu não sei se é planeta. Um meteoro, né? Mas é lindo, mas é assustador. Melancolia, aquilo, né? Então, mas aí estaria mais para o público juvenil, né? Estava tentando lembrar de algum. E as músicas, né? As músicas, nossa, você pega um Raul Seixas, por exemplo, um Cazuza, sabe? Raul Seixas é maravilhoso. Você pode extrair qualquer coisa dali da filosofia, que a filosofia tem várias áreas, né? Tem verdade, tem ética, tem lógica, tem tudo. Você vê a ciência. Labirintos, espelhos. Né? Eu lembrei do Borges agora, do conto dele. Tem dois contos que eu gosto muito, que é a Biblioteca de Babel e o Jardim dos Caminhos que se Bifurcam. Eu gosto muito das duas metáforas que ele coloca lá. Eu lembro de ter terminado de ler o conto e falando, nossa, gente, já pensou se isso fosse... Eu gosto muito da literatura do que a literatura traz, que é muito filosófico, né? Que é o e se. Né? E se exatamente. Fosse assim, né? E se acontecesse tal coisa. Capciosa. Né? É o Philip Roth que fala que todo o livro dele começou com e se. E se acontecesse tal coisa? Aí ele escreveu um livro falando desse e se. As pessoas estão comentando bastante aqui durante a transmissão. Tem uma... Bom, colocaram aqui, vivemos a filosofia o tempo todo dentro da sala de aula. Precisamos ter um repertório literário rico para lidar com situações delicadas. Adoraria mais indicações de livros e filmes. A Carla Carpinetti fez o comentário. Eu convido quem está assistindo e está interagindo, ou quem for assistir depois, que vocês mesmos possam ir indicando livros daí, filmes, textos que vocês já trabalharam em aula. Enfim, pode aproveitar esse espaço que a gente tem aqui na transmissão, né, para conversar. Em outras transmissões isso aconteceu bastante. As pessoas vão dando dicas, então a gente citou alguns aqui, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo também deve ter vários outros aí. E aí, enfim, tem uma outra, a Lídia Moura disse assim, ontem o ator Juan Alba veio aqui na periferia de São Paulo falar sobre Vinícius de Moraes, no começo, teatro lotado. Deu 12 minutos e o povo todo levantou e foi embora. Um musical show, mas ele não soube muito contornar. Ela ficou pensando nessas pessoas que falam, que vão fazer em sala de aula, mas não tem a mínima noção de que tudo é dado, né, das dificuldades que vão aparecer aí nesse contexto. E aí, falando nisso, tem outras pessoas que estão comentando assim, na teoria é assim, mas na prática da sala de aula, e aí me remete à pergunta que eu coloquei aqui, que é a seguinte, né? Com a reforma do ensino médio, a gente teve... filosofia e sociologia saíram, né, como disciplinas obrigatórias. Elas eram obrigatórias desde 2009, e aí agora elas não são mais no ensino médio. E aí tem estudos que comprovam que o ensino de filosofia, eu já citei aqui na outra pergunta, eles ajudam no desempenho dos alunos, né? Mas é curioso que nesse ano foi publicado um estudo de 2 pesquisadores do IPEA, né, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, em que eles disseram que a sociologia e a filosofia são responsáveis pelo mau desempenho dos alunos no Enem,
nas áreas de exatas, né? Porque, segundo o estudo, essas disciplinas elas acabam tirando o tempo dos conteúdos considerados, eu vou colocar entre aspas, mais importantes. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é qual o lugar da filosofia na escola? Em tempos, se o tema da nossa conversa é sobre o pensar, a liberdade de pensar, em tempos em que o pensar hoje, né, é quase uma contravenção, qual que é o lugar da filosofia na sala de aula ou na escola? Para mim é interdisciplinar. Para mim ela pode adentrar em qualquer disciplina, qualquer, matemática, física, química, biologia, qualquer coisa. Ela pode ser, na verdade, a intenção seria interessante que fosse até muito mais articulada com outras matérias e se linkando a elas do que talvez completamente solta, se isso fosse assustador, né? Porque as pessoas agora estão tirando. Eu sou absolutamente contra a saída da obrigatoriedade. Eu acho que, infelizmente, a gente fala do obrigatório e nesse caso, mas assim, a filosofia pode emancipar o sujeito. Ela auxilia em que ele tenha o pensamento, em que ele melhore o seu pensamento, melhore a sua forma de pensar, e tenha um pensamento crítico e se desenvolva como ser humano. Então, para mim, ela é importante por causa disso, tanto quanto matemática, português, tanto quanto, né? Então, mas já que tiraram, talvez o único recurso seja, nesse caso, interdisciplinar, né? Eu não estou dentro da sala de aula, realmente eu não tenho essa experiência, mas eu gostaria até mesmo, a título de curiosidade, de saber dos professores quais são os problemas que eles enfrentam, até mesmo para discutir, ajudar a pensar de que forma seria melhor em que isso fosse colocado nas mãos dos alunos. É um pecado, é uma judiação isso ter sido retirado. Né? Você priva, né, uma geração, não sei quanto tempo vai durar essa medida, você priva esses alunos, né, da filosofia. A filosofia paira em tudo. Né? Você pode ver que você não tem... você tem a filosofia da ciência, você tem a filosofia da história, mas você não tem exatamente o contrário. Né? A ciência da filosofia, por exemplo, a biologia da filosofia. Então, a filosofia ela paira em tudo. Então, independentemente do que esse aluno vai ser profissionalmente, se vai seguir uma carreira técnica, o fato dele ter tido algumas aulas, ou um ano de aula de filosofia, eu acho que vai fazer a diferença, pensando assim, em termos práticos, né? Termos assim, até utilitários. Isso vai fazer uma diferença como profissional e como ser humano, né? Independente do que ele vai seguir, se ele vai seguir as exatas, biomédicas ou humanas, né, no caso. E nesse sentido, eu acho que os professores também não podem tratar todos os alunos como se todos fossem seguir a filosofia, como se todos fossem querer ser filósofos na vida, né? Então, é por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado para que esse aluno, se ele vier a se tornar um médico, um engenheiro, ele traga pelo menos a ética, por exemplo, né? Que é um tema que eu acho que está em tudo, que ele seja um médico ético, né? Porque ele teve rudimentos de filosofia, né? No ensino médio que seja, né? Eu lamento, realmente eu lamento que tenham tirado isso também. Eu estou lembrando aqui, quando eu estava fazendo faculdade de Direito, a minha aula de filosofia estudava à noite, era sexta-feira, a última aula. Assim, então as pessoas, infelizmente, já tem as escolas já colocam isso na grade como se fosse uma coisa menos importante. Então, assim, quem que ficava sexta-feira de noite, 11 horas da noite, que para estudar filosofia? Para saber o que o cara pensou há 2.500 anos atrás. Infelizmente, o tratamento, a forma de olhar isso é uma forma negativa. Quando, na verdade, a gente deveria melhorar esse olhar, né? Na verdade, deveria ser a primeira aula de segunda-feira, né? Porque é onde você vai estimular o pensamento, estimular como pensar, de que maneira fazer os questionamentos. Então, isso é importante para tudo, né? E aí tem uma dificuldade também, porque a gente vive numa sociedade que não valoriza, eu não vou nem dizer o pensamento, não valoriza a palavra, valoriza a imagem. Né? Então, entre ler um livro que seja introdutório de filosofia, o aluno vai preferir ficar na rede social, vai querer ver um vídeo, vai querer ver uma música, né? Então a gente tem
essa questão da imagem, que não é necessariamente algo ruim, né? A imagem é uma coisa maravilhosa, mas ela rouba o tempo do pensamento, até porque o pensamento exige um certo esforço, né? Para você entender os conceitos. A leitura exige, né? Aí não falamos só de filosofia, mas a literatura também. Né? Então ele vai pelo mais fácil. Né? E acho que tem uma questão em relação a isso. Eu, na minha visão, não acho que é à toa que seja filosofia e sociologia, né, que estejam tirando o tempo de outras disciplinas, considerando nossos tempos atuais. Mas também, de certa maneira, isso tem relação um pouco com a visão de uma escola mais utilitária, especialmente no ensino médio, porque o ensino médio no Brasil, ele carece de uma identidade, né, enquanto currículo para a formação dos jovens, porque, de certa maneira, ele é uma preparação para o vestibular. E quanto mais as escolas elas vão se ranqueando ou se fazendo seu marketing em cima dos resultados dos alunos nas provas, tanto mais o aluno ir bem no Enem, né, parece demonstrar que a escola fez um bom trabalho. Agora, o que é curioso é que a prova do Enem, né, eu já fiz o Enem há um tempo atrás, é uma prova que exige muito pensar. Então, eu falo pela minha experiência, porque quando eu fiz o Enem, eu já tinha... enfim, eu fiz uma das primeiras rodadas do Enem aí, eu ia fazer de novo uma outra graduação, e aí eu quis fazer a prova. E fazia... Porque eu tinha terminado a faculdade fazia quase 10 anos. Então, eu ia fazer o Enem com o que eu lembrava. Né? Curiosamente, eu ia fazer Casper Libero. E aí eu fui fazer. E fiquei surpresa, porque eu tinha ido bem na prova. Né? Eu falei, nossa, mas eu não lembro. Muitos dos conteúdos que estavam lá não eram conteúdos que eu tinha visto há pouco tempo. Conteúdos do cotidiano. Isso, mas a prova era uma prova que exigia que você lesse, que você interpretasse, que você entendesse as perguntas, que você, enfim, percebesse os jogos de palavras que estavam ali, né, as pistas, enfim, algumas alternativas que, por um ou outro termo, eram mais capciosas e não eram as alternativas corretas. E pensando como resultado também de aprendizagem do aluno, de capacidade de pensar, né, o lugar da filosofia, muitas vezes, ele fica fora porque ela não tem um caráter tão utilitário, no sentido que você colocou, né? Existe até uma piada de senso comum, você fica aí filosofando, quer dizer, fica não fazendo nada, só pensando, né? Só pensar, né? Então, você vai pensar é castigo, né? Só pensando é perdendo tempo, né? Tem aquela frase, né? A filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual. Ou seja, não serve para nada, né? Mas não é bem assim, não. Ela tem um valor, né? Ela faz o diferencial, né? E aí as pessoas estão dizendo aqui, a filosofia nos ajuda a desbanalizar aquilo que para muitos se tornou banal. Tem várias pessoas fazendo alguns comentários sobre a conjuntura atual, enfim, sobre a dificuldade de se pensar ou de se ter esse olhar mais diverso quando as coisas estão tão polarizadas, né? E aí eu estou olhando aqui o nosso horário também. E aí, para encerrar, eu queria que vocês, pensando na nossa conjuntura atual, né, aliás, nunca foi fácil pensar na escola. Eu fico pensando até na série do Merli, que o Merli, a série se passa lá na Espanha, e o personagem filosofia é uma disciplina que está sendo tirada do currículo. Quando ele chega na escola, ele é depreciado porque ele é um professor de filosofia. Os alunos mesmo já estão esperando uma coisa... Todo mundo quer sair da aula. Todo mundo quer sair da aula. E é curioso, lógico, é uma ficção, enfim, né? Tem N questões. E até o personagem em si é um personagem bastante amoral, né? Exige dos alunos um posicionamento ético, porque ele mesmo é muito contraventor, né? Tem uma série de outras coisas. Mas, pensando nessa questão, que a filosofia não é um problema só aqui, enfim, não pensar ou questionar o status quo não é uma questão só brasileira, né? Lógico que o nosso contexto deixa isso com cores mais fortes, né? Mas, pensando nisso, para a gente concluir, eu queria que vocês, enfim, dessem um recado para quem está nos assistindo. A maior parte das pessoas que está nos assistindo é formada por professores, de como, então, se manter nesse lugar de questionamento, de pensar, mesmo diante de um cenário onde isso ainda talvez fique cada vez mais difícil. Não vou dizer que vai, porque depende de muita coisa para ser. Depende, inclusive, da gente, né? O que você acha? Claro. Nós não podemos... na verdade, assim,
que nós estamos criando, né? O que nós queremos com os nossos brasileirinhos, né? A gente quer brasileirinhos que pensem, né? Que sejam, que cresçam e se emancipem como sujeitos, que se tornem, sei lá, adultos melhores, né? Ajudar a aprender a pensar e a raciocinar é um trabalho da filosofia. Então, ela auxilia nisso. Nós não queremos criar soldadinhos, todos certinhos. Nós queremos um mundo criativo, onde todos possam trazer inovações, onde nós possamos criar uma sociedade justa, mais livre no sentido do pensamento. Enfim, o que nós queremos? A gente quer isso para o Brasil, né? Eu sou otimista, mas só que tirar a filosofia que é justamente um instrumento que pode nos ajudar a ter isso, né, é um grande sinal dos tempos que estão por vir, né? Então, acho que o professor está na mão do professor, e eu sempre falo isso, né? Está na mão deles. E agora eles também estão sendo tolhidos, né? Então, a gente precisa ajudar o professor, e assim, da minha parte, eu estou aqui super à disposição, sabe, para conversar, Então, assim, não deixar isso de lado, né? E que essa nossa conversa ajude a criar essa fagulha, né? Essa chama de esperança, né? Eu acho que é o que eu posso falar agora. Eu não sou filósofo de formação, então eu acho que um dos temas, por exemplo, que a filosofia, muita gente fala que o objetivo da filosofia é a felicidade, né? Independente de tudo isso que a gente falou, tem a questão do ser feliz, né? Cada um ao seu modo, claro, né? Mas eu chamo a atenção para a questão, fazendo das palavras do Pedro Bandeira, que é um ótimo escritor e uma pessoa muito sábia, que ele fala que a formação, claro que a gente não pode falar de uma família padronizada, mas a formação vem de casa, né? É muita responsabilidade você jogar nas costas do professor, né, a formação do aluno. A base vem de casa, né? As teorias da neurociência cada vez provam isso, que os 5 primeiros anos de uma criança são fundamentais para o que ela vai ser na vida, né? Então eu acho que eu volto lá atrás, antes da escola, e pego a coisa da família. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Agora vai ter no Senado agora um encontro justamente uma discussão sobre a primeira infância, né? Sobre a necessidade da educação cada vez e olhar mais na primeira infância, né? E aí sim a escola entra como um complemento, que tem que ser também uma excelência, tem que ser muito boa a escola, a gente sabe que infelizmente não é. Mas assim, eu chamo a atenção a questão da família, da atmosfera que você cria para as suas crianças dentro de casa, né? Seja qual for a estrutura familiar, né? Aí não vamos padronizar. A gente sabe que isso não é possível para todo mundo, né? Mas assim, seria o ideal. E como a gente cria políticas públicas para que as famílias tenham condições também de ofertar isso, né? Porque acho que educar uma criança é uma tarefa para muita gente, para a família, para a escola. Não porque tá assim, nas costas do professor. você pode ter uma família que propicia uma educação para o pensar, uma escola que também propicie isso, mas você pode ter uma comunidade, um entorno que não está envolvida com as questões da coletividade, né? Que não se preocupa com o outro. Então, na verdade, essa formação, eu estou me recordando de um episódio, eu no dia da eleição levei meu filho comigo para votar. E aí, no caminho, ele foi observando a sujeira da rua, né? E não era sujeira só por causa da eleição, a sujeira porque, assim, vem a prefeitura, limpa a calçada, no dia seguinte, se você for, a calçada, ela está de novo suja. E aí ele falou, mãe, por que está tão sujo? Eu falei, por que você acha que está sujo? Ele falou, as pessoas estão jogando coisa no chão. Legal, falei, você devolveu a pergunta, né? Pode ser, esse é um dos motivos. Pode ser um dos motivos. E aí ele falou, mas não pode jogar no chão, tem lixo. Eu falei, tem lixo? Por que eles jogam no chão? Né? Por que você acha que eles jogam no chão? Ele ficou, não sei. Ele falou, eu tenho 6 anos e sei que não pode jogar no chão. Aí ele estava andando, mas à frente uma pessoa fumou, jogou a bituca e jogou na rua. Né? E aí eu falei, pode ser que as pessoas pensem, tá na rua, não é a minha casa. Então, tudo bem, né? Ele falou, na casa dele ele não jogaria esse negócio. Será que ele não jogaria? Essa pergunta, a gente foi conversando nesse caminho. O que eu quero dizer é que para essa formação filosófica, né, que venha da família, que venha do espaço onde as crianças estão sendo
precisa de políticas públicas. Você está trazendo a coisa Com do certeza. Senado, né? Mas Com uma mãe, certeza. por exemplo, que tem um filho pequeno, que a creche abre às 7, mas Sim. ela tem que estar no trabalho Sim. às 8, Sim. e ela Ela mora tem que 2 deixar horas lá. do trabalho, com quem fica essa criança? A creche fecha às 4, Sim. né? Quem pega essa criança para a mãe que vai chegar às 9, enfim. Tem um contexto para as Nós temos famílias que menos trabalhar em favorecidas. grupo. Que É é um isso? trabalho em equipe. A gente tem que criar uma rede. É um trabalho em não é uma equipe. coisa simples. Não é, assim. é. Até porque esses pais, eles receberam também uma uma educação dos pais, e ele vai passar aquilo para a Sim. criança. Então, para você mudar esse mindset ali desses pais, né, e fazer com que ele transforme esse ambiente familiar em algo que, no mínimo, vai redundar numa cabeça aberta dessas crianças. Não é uma coisa tão simples assim. É verdade. Né? Mas é o que a gente deve buscar, eu acredito. Bom, eu quero agradecer vocês pela conversa, pela participação, enfim, pela conversa tão filosófica, né? Como as pessoas que estão nos assistindo podem ver, a gente saiu com mais perguntas do que respostas. Ótimo. Era esse o objetivo, na verdade. Quero agradecer as pessoas que nos acompanharam mais esse café. Dizer que tem ainda mais 2 cafés filosóficos até o fim do ano, e o próximo é no dia 10 de dezembro. E vai ser à tarde, às 15h30, aqui na Moderna, com transmissão ao vivo pelo Facebook. E o tema é sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a gente vai conversar com a Isabel Roth e o autor Gilberto Rodrigues. Espero por vocês. E para as pessoas que estão assistindo e comentando, continuem a conversa aí. Se façam perguntas, coloquem indicações de filmes. Enfim, mantenham o bate-papo filosófico aí nos comentários. Obrigada e um bom dia. Obrigado.